Boa noite a todos e a todas. Prazer estar com vocês novamente aqui. É muito bom estarmos juntos. Quando cunharam a expressão religião, ela veio a partir do latim religar. E a maioria das pessoas traduz essa ligação, essa religação da criatura com o Criador. É uma religação vertical. E é realmente a religação mais importante para ocorrer nas nossas vidas, não tem dúvida. Mas existe também uma religação horizontal. Uma religação horizontal que é de pessoa a pessoa, de coração a coração, de mente a mente. E que é uma religação também muito importante, extremamente importante. Essa importância fica clara quando Jesus falou que o maior mandamento da terra era amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a segunda religação fica também evidenciada quando ele fala que há um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, essas duas religações, essas duas integrações, são as mais importantes das nossas vidas. Levar isso a sério, levar isso como sentido da vida, a religação horizontal, a vertical e a horizontal, que não por acaso compõe o quê? A figura da cruz, no centro da qual nós estamos, como Jesus esteve. Então, a cruz simboliza o nosso mandamento, o mandamento divino, das duas religações que devem centralizar, que devem dar um rumo para as nossas existências. Então, ao olhar a cruz do Cristo, a gente, ao invés de relembrar infinitamente o drama do Calvário, a gente pode lembrar do mandamento de Jesus, desses dois amores fulgurantes que podem e devem orientar as nossas vidas. Muito bem. Hoje nós viemos conversar sobre uma realidade que muitos de nós sentimos e os que de nós não sentimos deveriam sentir, que é a questão da influência espiritual. Tem gente que é meio louca com esse negócio, vem em tudo influência espiritual. Meu time não ganhou, é porque o meu santo está fraco. Não ganhei no baralho, é porque meu santo está fraco. O santo do outro é mais forte que o meu. Jogo na loteria e não ganho nunca. Devo fazer alguma coisa com o meu santo. Porque tem gente negociando com o mundo espiritual na fila da loteria, é uma grandeza, inclusive espírita. Não, se eu ganhar, vou dar dinheiro para os pobres, vou ajudar muita gente, vou fazer muita coisa. E na verdade não é bem assim. Nós temos uma relação com o mundo espiritual muito cheia de sujeiras, muito cheia de mitos. E o Espiritismo veio retirar esses mitos para a gente poder estabelecer uma nova relação com o mundo espiritual, inclusive com aquela parte do mundo espiritual que nos quer de alguma forma prejudicar. Tem muita gente que não acredita nisso. Tem muita gente que acha que isso é balela. Pois, gente, se o espírito é a pessoa encarnada após a morte, e aqui na Terra tem muita gente que quer prejudicar os outros, ou não tem? Muita gente quer prejudicar, muita gente alimenta mágoas e ódios. Depois que morre, a pessoa vira santa. Alguém acredita nisso ainda? Antigamente muita gente acreditava. Morreu, só se elogia, falando alto, na boca pequena, mas não é verdade. A gente, depois que morre, continua sendo basicamente a mesma coisa. Não se anime muito, nem se desanime muito. Somos nós mesmos. Nós vivos ou nós mortos. Só que uma diferença: quando a gente morre, sem a veste do corpo,
Nós somos parecidos com, por exemplo, um escafandrista ou um mergulhador, né, de profundidade, ou um astronauta que tem aquela roupa pesada e que se ele tem que... Vocês já viram um mergulhador andando na areia antes de entrar na água? Ele parece um pato, né? Ele não consegue se movimentar muito bem. É muito constrangedor, inclusive. Ele até chegar no mar, mas depois que chegar no mar, ele naturalmente vai andar melhor. Nós somos parecidos com isso. Nós temos uma roupagem, que é a roupagem da carne, que nos dificulta muito o trânsito material e o trânsito também espiritual. Basta dizer que muitos espíritos, muitos seres humanos sem corpo voam. Eu duvido que aqui tenha alguém, é muito raro acontecer alguém que tenha sonhado que voa. Muitos de nós. Quem já sonhou que voa? Já sonhou que voa? É muito comum. Sabe por que isso acontece? Porque a gente voa mesmo, gente. Não é brincadeira, não. A gente voa mesmo. No mundo espiritual, sem a condensação, sem a veste pesada da carne, as coisas acontecem. Eu, quando era pequeno, tinha medo de chegar perto de penhasco, de lugar alto, não por nada, mas é que eu tinha o ímpeto de me atirar, porque eu tinha a sensação forte vinda do sonho que eu podia voar. Eu avisava assim, olha, não é suicídio não, viu? Se eu me atirar qualquer dia, porque eu não soube distinguir a diferença de sonho e vida. E é muito comum, é tão forte a vivência do sonho que às vezes a gente se pega confundindo. Então, a gente vem dessa relação, muitos de nós negam essa relação, apesar das incríveis evidências de que nós estamos sempre em relação com o mundo espiritual. Todas as religiões falam isso. Há muito tempo os pajés, as religiões afro-brasileiras, na Índia, no Oriente, no Ocidente, os druidas, há muito tempo todos sabem que existe uma relação do mundo material com o mundo espiritual. Quem nega tem o direito de negar e vai ter sempre o direito de negar, mas não há uma religião na Terra que fale que a gente morre e acaba. Todas elas falam que há uma vida depois da morte. E se há uma vida depois da morte, quando você está sem as suas algemas, sem os seus pesos, sem os seus escafandros, você tem muito mais liberdade, não apenas de voar, mas de atuar sobre a mente das pessoas, de encontrar. O mundo espiritual é o mundo da afinidade, da homogeneidade. Os mensageiros nos informam de, por exemplo, Vale dos Suicidas, localidades, cidades que reúnem pessoas aficionadas doentiamente ao sexo, às drogas e assim por diante. Sabe por quê? A gente morre e o mundo espiritual é o mundo das afinidades. As pessoas se afinam por tudo isso que eu falei, mas também por projetos de vingança. Isso quer dizer que pessoas que se prejudicaram em outras vidas, alguns deles, aqueles que não se abriram ao perdão, podem sim se aferrar a um projeto de vingança. Ele estando desencarnado e o seu parceiro, digamos assim, do projeto de vingança estando encarnado. E então o que acontece? Ele vai procurar a pessoa de quem ele quer se vingar. Não parece lógico isso? É assim que a gente faz. As cidades hoje têm, por exemplo, abrigo para mulher vitimizada. Nem todas as cidades, às vezes são regiões, às vezes só na capital. Esse endereço, inclusive, fica em segredo. Pouca gente conhece. Ninguém devia conhecer. Devia ser muito raro quem pudesse conhecer. Por quê? Porque é um esconderijo. É um esconderijo, é um lugar onde a mulher que é vitimizada, que é perseguida, precisa se socorrer para que não continue a sofrer as suas violências, os seus terrorismos. Nós também ficamos escondidos na carne.
Só que na carne a gente fica escondido por um certo tempo. Tem um momento que o nosso perseguidor nos acha. Mas como é que ele consegue nos achar, se a gente está tão escondido num outro corpo? Como é que a gente faz convite ao mundo espiritual? Vamos lá. Como é que a gente se denuncia? Como é que a gente... Minha mãe falava há um tempo atrás que tem gato escondido com o rabo de fora. É uma expressão que se usava antigamente da pessoa que está tentando se esconder, mas que fica dando bandeira, fica dando sinais de que está aqui. Como é que nós damos sinais que nós estamos aqui? Como é que o nosso rabo fica de fora? Pelo teor dos nossos pensamentos. O mundo espiritual é muito educado. Ele só nos busca se nós convidarmos. É lógico que quando a gente não convida, ele faz com que a gente convide. Como assim faz com que a gente convide? Um espírito, quando nos quer influenciar e ele percebe que a gente está fechado no nosso pensamento, tranquilo, harmonizado, em paz, ele procura produzir uma desarmonia. E sabe como é que ele produz especificamente a desarmonia que vai possibilitar a ligação dele com você? Ele, enquanto você está dormindo, ele alimenta telas onde vai ficar claro o que você fez de mal para ele. Ficando claro, quando alguém mostra claramente o que você fez de mal para alguém, que sentimento surge na gente? A culpa. E a culpa é como se fosse um plugue, ou como se fosse uma tomada a qual vai se encaixar o plugue. Estabelecida essa culpa, o Espírito tem condições amplas de proceder uma influência espiritual sobre a gente. Ai, Maurício, então não tem jeito? Nós estamos sujeitos ao mundo espiritual? É isso que quem já assistiu um filmezinho de terror que seja, acha. Até um filme de terror chamado Cidade Alerta, esses da Atena, Marcelo Rezende, o que eles passam pra gente? Todos nós, a qualquer momento, estamos sujeitos a qualquer coisa. Se você der um passo na rua, tudo pode acontecer. Não é? Você assiste meia reportagem, você já sai assim, ó. Se tiver que sair de casa, você já sai tremendo. Por quê? Parece que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. É uma sensação boa, né? Que a gente sai depois de assistir um negócio desse. A gente sai leve, harmonizado, em paz. Nem sai. Então, nós precisamos nos compreender e compreender esse mecanismo da influenciação espiritual. Há muito tempo que, sabendo que isso acontece, o homem foi criando concepções a respeito dessa influência espiritual. E a concepção principal é assim, ó. Existem na Terra seres bons e seres ruins. E os seres bons, coitados, estão sujeitos à influência dos seres ruins. E aí eles vêm atuar sobre os coitadinhos dos bons. Aí cria-se técnicas para proteger os bons. A mais conhecida delas é o exorcismo. Então você faz cruzes com dedo, com símbolos, com os mais variados mecanismos, faz patuás e põe pendura no pescoço, faz as mais diferentes coisas que protegem. Parecida com um torcedor de futebol, que o time assistiu uma vez um time com uma camisa, tem sempre que assistir com aquela camisa, porque o que fez o time ganhar foi a camisa, é claro. Fica fedido o máximo, mas sorte que é bom, nada. Pode ter havido uma coincidência, mas aí quando finalmente perde com aquela camisa, ele começa a achar culpado. Você lavou minha camisa? Era o cheirinho que me dava sorte. É o cúmulo do preconceito, o cúmulo da visão mágica. A visão mágica é a visão mais primitiva que o ser carrega lá das primeiras comunidades humanas.
essa visão que ainda hoje é alimentada, que há seres maus e seres bons, e cabe aos bons buscar técnicas para expulsar os maus, é que vem sendo alimentada há muito tempo. Ora, mas não está escrito no Evangelho que Jesus expulsava demônios? A questão das palavras é uma questão muito complicada. Ela é muito complicada porque, ao falar expulsar os demônios, foi uma tradução que foi usada a partir de uma concepção humana, porque as palavras humanas servem aos pensamentos humanos. Mas tem uma passagem muito interessante, que é essa que nós fomos convidados a pensar hoje, em que Jesus, ao ser criticado, os seus inimigos não podiam negar a sua grande influência sobre os espíritos. Ele ordenava que os espíritos saíssem e eles saíam. E aí, quando os discípulos dele não conseguiam fazer isso, ele falava assim, bem sutilmente, quando Jesus dava umas pauladinhas, né? Falava assim: como pode Satanás expulsar Satanás? Falava para os discípulos que não conseguiam se fazer um processo terapêutico espiritual com as pessoas. Por que não se consegue? Por que às vezes uma pessoa vem numa casa espírita e não se consegue de imediato afastar as influências espirituais? Porque muitas vezes o Satanás é você. Muitas vezes a influência pior é você. Sabe, a pessoa pior de uma relação também encarna. E às vezes a vítima se vê revoltada no mundo espiritual, não consegue perdoar e vai perseguir. Mas ela é a vítima. Quem fez a grande maldade, muitas vezes, fomos nós. Vocês nunca pensaram nessa possibilidade? E aí o cara foi vítima, ainda é chamado de Satanás, ainda vem e é chamado de obsessor, e que nós vamos tirar o obsessor. Como assim? Ele é vítima muitas vezes, quase sempre. Às vezes não é a principal vítima, mas quase sempre é vítima. Sabe por quê? Porque nós estamos nos embrenhando em relações com seres encarnados e desencarnados, no que eu chamo de círculo de vinganças mútuas. Quem viu dois irmãos brigando e chega a mãe e pergunta assim: quem começou essa briga? Qual é a resposta? Um aponta para o outro. É ou não é? Por quê? Porque quando um não quer, os dois não brigam. E se tem seres que estão brigando há várias vidas, quem é o culpado? Como é que vai se achar a ponta do nó? Como é que você vai entender como começou isso? Um está prendendo e se aprisionando junto ao outro, através das vinganças mútuas, que nem aquelas histórias de coronéis do Nordeste, que duas famílias se matam mutuamente. Um está vingando o outro porque o outro se vingou no um, mas esse se vingou porque estava se vingando. Quando que acaba isso? Quando que os judeus vão parar de matar os palestinos e os palestinos vão parar de matar os judeus, um se vingando no outro? Quando é que isso vai acontecer? Quando mandarem todos para o centro espírita. Aí dá um passe em todos eles e vai resolver o problema. Tá certo assim? Claro que não. Quem veio para cá com influência espiritual, gente, muitas vezes está com o seu influenciador bonitinho ali na porta, esperando quem? Quem que você acha que ele está esperando? Está esperando a gente. E se você sair daqui mais leve, porque o passe vai te deixar mais leve, mas sair com a mesma concepção, com as mesmas ideias, com o mesmo teor vibracional, ele vai te receber de braços abertos, vai te dar um braço e vai sair junto. Vamos lá, gente, vamos continuar. Por quê? Porque o que nos liberta é sim o auxílio espiritual que nós prestamos, mas o que nos mantém livres é o nosso padrão vibracional. Sem a gente alterar o nosso padrão vibracional, sem a gente alterar a nossa
concepção de mundo espiritual, nada vai ser permanente. Você melhora agora e se suja daqui a pouco. Melhora agora e se suja daqui a pouco. Porque você vai ter contato inconsciente com aquele outro ser e você vai ter, guardar dentro de você um ódio, uma raiva ou uma culpa. E esses sentimentos, como eu falei, são os plugs através dos quais a influência espiritual vai acontecer. Quem quer realmente se livrar? Quem quer realmente se livrar precisa aprender a entender a influência espiritual e a se propor a uma autotransformação. A primeira autotransformação muito importante, já que a culpa é um sentimento fundamental dentro dessa ligação, é você aceitar o convite de Jesus, de Joana de Ângeles e todos os seres de luz que nos vieram. Jesus ensinou, quando você tem a culpa, você se propõe a transformação, e a transformação começa com o arrependimento. Se você não se arrepender e falar da boca para fora, daqui para frente tudo vai ser diferente, você pode estar cantando bem o Roberto Carlos, mas mudar a vida não muda, porque é da boca para fora. Se você sente culpa por alguma coisa, se você se sente oprimido de vez em quando e não sabe por quê, se você dorme e acorda de repente muito impressionado porque você tem aquela sensação clara de que você errou muito com alguém, você está trazendo uma culpa numa relação. O que eu faço com a culpa, Maurício? A culpa tem um remédio que começa, sem dúvida, com o arrependimento. Você se arrepende sinceramente e fala assim: meu amigo, eu não sei o que eu fiz contigo. Não sei o que eu fiz contigo. Eu estou aqui mergulhado, não tenho a menor ideia. Mas eu quero me transformar. Vamos lá? Vamos juntos? Não é o convite da expulsão do demônio, não é o tá de retro satanás que a gente vê nos filmes de terror. É: vamos nos reconciliar com os nossos inimigos. Foi essa palavra que Jesus usou. O que é se reconciliar? Reconciliar, sabe o que é reconciliação financeira? Sabe o que é? Quando uma empresa, por exemplo, tem dívidas com uma outra e essa outra tem dívidas com ela. Sabe o que eles fazem? Um acerto de contas. Para nós, acerto de conta é um matar o outro, não é? A expressão acerto de contas veio exatamente nisso. Você traz as suas contas, eu trago as minhas. E a gente vai ver quanto eu te devo, você vê quanto me deve, e a gente vai se reconciliar, promover uma reconciliação. No sentido contábil é isso. E essa imagem é muito interessante para as nossas relações espirituais. Por quê? Nós deixamos dívida do passado, só que ele também vem com dívida do passado. Aí você junta as mágoas, as culpas e fala assim: nós precisamos aprender a lição sincera do arrependimento, que só se mostra efetivo e sincero quando eu me proponho a reparação. Você percebe que errou, você guarda uma culpa dentro de você e você se propõe a outra pessoa: vamos nos reconciliar. Isso, qual é a consequência clara? Você está fazendo a transformação em você, e a outra pessoa aceita o teu pedido de perdão? Aceita sempre? Não, mas aí o problema passa a ser dela. Você ainda tem o resto do problema, que é a reconciliação. Mas aí você precisa encontrar os mecanismos da reconciliação pela reparação, e a reparação vai ser igual à caridade. Vamos lá, sejamos práticos. Você tem um problema, tem na tua vivência uma vivência de aborto. Você sente que isso aconteceu e você passa por uma influência espiritual. Vai para o inferno. Quem abortou vai para o inferno. Isso é uma crença de outras religiões, a gente respeita, tá? Mas não é exatamente assim. Porque quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, e muita gente que errou
está junto de outros milhões que erraram também. Então você precisa se arrepender e se reconciliar. Como é que eu me reconcilio? Tem alguma maneira de fazer trabalho voluntário, solidariedade, fraternidade com criança na nossa sociedade? Tem algum jeito? Tem criança que precisa de ajuda? Tem criança que precisa de apoio por aí? Assim, ó. Se o seu pai e a sua mãezinha morreram antes que você pudesse se reconciliar com ele, o que você faz? A mesma coisa. Você põe o seu coração para fora, ora muito por eles, mas quem sabe, se você procurar bem, você vai encontrar um asilo em São Vicente. Pode existir isso? Lá no asilo, será que tem gente que está muito querendo conversar, querendo receber carinho e colo de alguém? Será que tem alguém assim? Será que no abrigo de crianças tem muita criança querendo alguém que faça um passeio com elas? Vocês entendem o que é reconciliação? Aí você conversa, você ajuda aquelas pessoas e fala assim no seu coração para aquela pessoa: mãe, pai, essa vai para você. Meu filho, minha filha, não sei, essa vai para você. E a gente vai propiciando uma reconciliação de coração. Isso projeta uma energia de luz no teu coração, forma uma energia de luz e vai direto para o coração da sua mãezinha, do seu paizinho, do seu filhinho. Isso é possível você fazer o tempo todo. Os tribunais, por exemplo, agora estão fazendo projetos de reconciliação ou de conciliação. Eu sou trabalhador da justiça e eu sei disso. Voluntários são treinados e juntam partes para tentar fazer uma composição, uma conciliação. E quem trabalhou por muito tempo para armar fofoca, para armar briga, vocês conhecem gente assim? Local de trabalho, condomínio, tem gente assim? Faz fofoca na família. Eu sei que na família de vocês não tem, mas na família de outras pessoas, eu já ouvi dizer que tem. E aí essa pessoa pode reconhecer que tem trabalhado para a discórdia, trabalhado para picuinha, para alimentar o ódio das pessoas, e fala assim: vou começar a trabalhar para reconciliação e para união. Tudo existe saída, desde que haja boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. Então, o trabalho, a terapia espiritual que vocês vão encontrar aqui, em diversas outras religiões, não é exclusividade nossa. Tem diversas religiões que fazem terapia espiritual, cada uma com o seu jeito, cada uma com a sua eficiência. Se você se encontrou nessa casa, maravilha, seja muito bem-vindo, mas não é uma guerra de mercado, ou pelo menos o espiritismo não entra numa competição com os outros. Bem-vindo. Aqui você vai ser atendido, aqui você vai ser tratado, passado por um processo de terapia espiritual, inclusive com repercussões físicas. Você também tem o processo da fluidoterapia, que tem esse agendamento que foi passado aqui. Aqui nós temos uma série de tratamentos interessantes, mas como a medicina da Terra trabalha com os efeitos, com os sintomas. E aqui a gente não pode fazer com a medicina da Terra e falar assim, dar a ilusão para o doente de que, suprimidos os sintomas, seus problemas se acabaram de si. Não. Aqui vocês vão ter o alívio. Como Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Se Jesus só podia ir até o alívio, aqui que não vai ser maior que Jesus. Então, a solução onde está? Caramba! Onde vai estar a solução se nem Jesus podia curar? Ah, curou sim, Maurício. Você que não sabe, ele curou muita gente sim, mas quando ele curava, ele falava: a tua fé te salvou. Ou seja, sem fazer a tua parte, necas. Sem fazer a tua parte, nada. Ajuda-te que o céu te ajudará. Pedi e obtereis. O primeiro gesto é sempre nosso. A primeira transformação é sempre nossa. A primeira terapia é sempre nossa. Se não for, não tem saída. Não tem plano facilitado, não tem 10 vezes no cartão, não tem nada disso. O plano facilitado que existe é o da fraternidade e da caridade.
abra o seu coração. E a começar pelas suas influências espirituais. São inimigos de longa data? Passem a convergir. Perguntaram uma vez para Chico Xavier: Chico, você trabalha com tanta gente, tanta influência espiritual, eram 5, 6, 10 quadras por semana de gente enfileirada buscando a ajuda de Chico Xavier. E aí perguntaram para ele: caramba, tanta gente assim, você não fica com carga pesada? Você não tem um obsessor que pegou e fala assim, ó, assim, ó. Mas o que você faz com ele? Você expulsa o demônio? Não. Eu convido. Começa o meu dia, eu convido os meus amigos espirituais a fazer o Evangelho. Porque eu começo o meu dia fazendo o Evangelho. Como muitas vezes ele fazia o Evangelho sem ter nenhuma pessoa em casa, ele lia em voz alta e os cachorrinhos dele, um do lado do outro, ficavam assistindo. Era o Evangelho canino. E ele fazia com seus cachorros. E com os amigos espirituais, ou inimigos espirituais. Agora você vê que vida difícil ser obsessor de Chico Xavier. O cara começa o dia, depois ele vai fazer caridade, depois ele vai psicografar, depois ele vai... Gente, dá uma brechinha aí pra mim, por favor. Acho que os obsessores do Chico deviam pegar a cartolina, ir pra Paulista e falar, dá pra sintonizar aí, porque desse jeito não dá. Mas nós não. A gente dá brecha. A gente alimenta a competição e o ódio. A gente reproduz padrões que a gente vem carregando há muitas vidas. Enquanto a gente ficar reproduzindo padrões antigos, a vida vai mudar? Não! A vida só muda quando a gente muda. A vida só muda quando a gente... Ah, mas se eu ganhar na Mega Sena? Você nunca viu o Globo Repórter? Eu vi? O cara ganha milhões. E ganha milhões de inimigos, milhões de admiradores. Ele passa a ser sexy da noite pro dia. Ele passa a ser perseguido por pessoas, só que aparece parente de tudo quanto é lado do Brasil. É ou não é? Sequestro, passa a ter um monte de segurança. Vocês andam com segurança na rua? Vocês têm carro blindado? Claro que não. Em primeiro lugar, porque é caro. E segundo, porque ninguém vai querer sequestrar a gente. Tem uma música, um samba antigo que fala assim: ladrão que entra na casa de pobre, nega, só leva fumo. Porque no pobre não tem nada e nunca entra no rumo. Esse é mais, digamos assim, um pouco depressivo esse pensamento, mas é um pouco isso. Nós temos uma saída. Nós temos um processo de cura que está 80% na mão da gente e 20% na mão dos assistentes, dos nossos orientadores. Mas nós precisamos nos abrir para a mágoa, o arrependimento, para a culpa, o perdão, o pedido de perdão. Vocês pedem perdão para as coisas que vocês fazem de coração? Vocês procuram as pessoas para pedir perdão? Ah, eu não, a pessoa nem notou. Como a gente dá desculpinha, não é verdade? A gente dá um monte de desculpinha dos nossos erros, a gente sabe que errou, mas fica dando desculpinha. Vamos abrir o nosso coração, gente. Reconcilia-te enquanto estás a caminho, diz Jesus, para que não aconteça do seu inimigo buscar a polícia, e a polícia buscar o promotor, e o promotor buscar o juiz, e o juiz te condenar, mandar para a cadeia, e dali você não sai tão cedo. No dizer de Jesus, não sai antes de pagar o último centavo. Antes que as coisas, que os ódios, que as mágoas endureçam, recrudesçam na alma do outro e na sua mesmo, faz uma avaliação diária. Perceba os teus erros e busca no dia seguinte a reconciliação e a reparação. Isso é para o futuro, porque a gente vai continuar errando. Eu não sei da vida de vocês, mas amanhã é certeza que nós vamos errar. Vocês não acham? Semana que vem, um montão.
Próximo ano inteiro, um montão de erro. O que você vai fazer com isso? Análises diárias, percebe o teu erro e busca a reconciliação e a reparação. Mas e o passado, Maurício? E o passado? O passado Jesus já nos orientou. Arrependimento e perdão. Mas não é só da boca para fora, é da alma para dentro. Nós podemos promover. E aí, a cura dos efeitos, se você ainda tem dor de cabeça depois que o médico tira o tumor, aí sim, você só toma o remédio e os efeitos saem. Se você toma o remédio para os efeitos, mas não tirou o tumor, o que vai acontecer? Sempre volta. A condenação de todo aquele que quer transformação sem se transformar é viver novamente as mesmas dores. A esperança, a alegria daquele que se propõe a transformar é que depois ele só vai ficar com os efeitos dos seus erros passados, e ali ele vai poder se transformar na reconciliação, na ação conjunta com aqueles a quem ele prejudicou. É esse o convite que Jesus vem fazendo há 2000 anos. E sabe por que a gente está aqui? Vocês sabem. A gente não conseguiu aprender ainda. Mas a pergunta de agora, a pergunta mais urgente para todos nós que sofremos, que percebemos ou não a influência espiritual é: você se propõe a autotransformação? Ou quer uma expulsão de demônios externa? Se você quiser o externo, você vai até conseguir um alívio aqui hoje. Mas semana que vem é pouco. Hoje é terça, amanhã é quarta, né? Olha, tem amanhã também, tá? Depois tem sábado, e tem domingo, e tem segunda. Vamos fazer um passe 24 horas e a pessoa vai continuar iludida achando que o externo vai resolver esse problema. Não vai. Ou você muda, ou a gente muda, ou nada vai mudar nas nossas vidas. Nós vamos apoiar, nós vamos ajudar sinceramente. Mas enquanto a gente não abrir o nosso coração, Jesus não vai entrar. Ele é muito educado. Obrigado, gente.